Quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir tua voz, preciso estar atento a todo movimento dos céus em direção a mim. Fala, Senhor. Preciso, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala do irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala do irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Amém. Irmãos, o Senhor Deus esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Os fariseus saíram dali e deliberaram sobre os meios de matar Jesus. Jesus soube disso e afastou-se daquele lugar. Uma grande multidão o seguiu e ele curou todos os seus doentes. Proibia-lhes formalmente falar disso, para que se cumprisse o anunciado pelo profeta Isaías: eis o meu servo a quem escolhi, meu bem-amado em quem minha alma pôs toda a sua afeição. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça aos pagãos. Ele não disputará, não elevará sua voz. Ninguém ouvirá sua voz nas praças públicas. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que faça triunfar a justiça. Em seu nome, as nações pagãs porão sua esperança. Palavra da salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Sentados, irmãos, caminhando eu vou para Canaã. 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 Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Amém. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oi, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou
caminhando eu vou para Canaã. Oi, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Oi, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Amém. Irmãos, por que iniciar a pregação, embora mais curta, porque o Douglas já está ali. Deus abençoe Douglas, que Deus abençoe o pregador da noite, já está aqui, a pregação é dele, não é minha. Então serei rápido na pregação de hoje, sobre a liturgia de hoje. Meu amado irmão, por que iniciar a pregação com este lindo louvor, caminhando eu vou para Canaã? Por que iniciar com este lindo louvor, caminhando eu vou para Canaã? O que é Canaã? Canaã é a terra prometida, irmãos. O Senhor Deus, Ele disse a Abraão no capítulo 12 do Gênesis: Abraão, até então Abraão, depois se tornou Abraão. Abraão, sai da tua terra. Abraão morava na Caldeia, região do Iraque. Sai da tua terra e vai para a terra de Canaã. A terra de Canaã, irmãos, é a terra dos cananeus. Daí vem Canaã, cananeu, Canaã. A terra de Canaã é a terra de Israel, onde hoje está o país de Israel. Por isso que nós chamamos aquela terra de terra prometida. Prometida por quem? Por Deus. A quem? A Abraão e aos seus filhos, aos judeus e aos cristãos. Então Deus diz: sai da tua terra e vai para a terra de Canaã. Lá eu vou te abençoar. Ali começa a história do povo de Israel, o povo eleito, o povo de Deus. O povo de Deus, vocês viram, ouviram e perceberam e meditaram durante a semana passada e esta semana. Na liturgia nós contamos a história de José. Lembram de José, que foi vendido pelos irmãos? Eram 12 irmãos: Rubem, Simeão, Levi, Issacar, Zabulon, Dan, Gad, Azer, Benjamim, Neftali e José. 12 irmãos. E por inveja, o irmão dele, de José, vendeu José como escravo e ele foi levado para a terra do Egito. Lá ele sofreu muito, lá ele ficou preso durante muitos anos. Depois ele decifra o sonho do faraó, aquele sonho que eu falei aqui, o sonho das vacas gordas e as vacas magras. O faraó ficou tão encantado com aquela sabedoria de José, que transformou José em primeiro-ministro na terra do Egito. Houve uma grande fome aqui em Israel, e os seus irmãos foram comprar alimento lá no Egito. Eles se reconciliam. Jacó já estava numa idade avançada, saiu de Israel e foi morar na terra do Egito. Ali começa a permanência do povo de Israel na terra do Egito. Hoje, no capítulo 12 do livro do Êxodo, nos fala que a permanência do povo de Deus na terra do Egito durou 430 anos. Dos 430 anos, o povo se multiplicou. No início eram apenas 70 pessoas, mas o povo de Israel se multiplicou de tal maneira que o faraó deu uma ordem às parteiras: toda vez que nascesse um menino hebreu, judeu, deveria ser morto, sufocado na hora que nascia, ou jogado nas águas do rio Nilo para serem devorados pelos crocodilos do rio Nilo. A Bíblia diz que Deus viu todo aquele sofrimento do seu povo. No capítulo 3 do livro do Êxodo, Moisés está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, quando Deus está lá no cume do Monte Horebe. Moisés sobe o Monte Horebe. Deus, no meio do fogo, diz: Moshe, Moshe, volta para a terra do Egito, porque eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo. Moshe, deixa a sua esposa Séfora, o seu filho Gerson com o seu sogro, Jetro, e Moshe, volta para a terra do Egito. Ali Moshe vai falar com o faraó: liberta o povo de Israel, liberta o povo de Deus. O faraó diz: não vou libertar o povo de Deus. Deus mandou 9 pragas, citei as pragas ontem. Faraó continuou com o coração endurecido. Deus mandou a 10ª praga, capítulo 12. Naquela noite, naquele dia, o povo de Israel, no crepúsculo, ou seja, à tardinha, o povo de Israel deveria matar um cordeiro. Olha lá, irmãos, cordeiro. Daí o costume do sacrifício do cordeiro. Deveria se sacrificar um cordeiro, comer o cordeiro assado, e o sangue do cordeiro deveria marcar o batente da porta. Porque naquela noite, é capítulo 12, irmãos, capítulo 12. Naquela noite iria passar um anjo exterminador, e a casa que não estivesse marcada com sangue, o anjo entraria naquela casa
e levaria a vida do primogênito, tanto o homem como o animal. Assim aconteceu. Inclusive o filho do faraó também morreu naquela noite. É a leitura de hoje. O faraó, naquele sofrimento de ver o seu filho morto, por quê? Porque o faraó ousou se levantar contra o Deus de Israel. O faraó, irmãos, ousou se levantar contra o Deus Todo-Poderoso. E é isso que acontece com aquele que se coloca contra Deus, blasfema contra Deus. Nós estamos debaixo de promessa de bênção. Capítulo 12 do livro do Êxodo, do Gênesis, perdão, no versículo 3, o Senhor Deus, Ele faz uma promessa a Abraão. Deus disse a Abraão: Abraão, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Eu sou filho de Abraão pela fé, você é filho de Abraão pela fé. Portanto, toda pessoa que abençoar você será abençoada por Deus. Toda pessoa que amaldiçoar você será amaldiçoada por Deus, porque assim diz a palavra de Deus, e a palavra de Deus não mente jamais. O povo de Israel saiu, voltando para a terra de Canaã, para a terra de Israel. 40 anos, irmãos, a travessia do deserto. 40 anos para entrar na terra prometida de Canaã. Mas eles entraram na terra prometida de Canaã, porque Deus estava com aquele povo. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, nós vamos entrar em Canaã também. Nós vamos passar pelo deserto. Eu sei que tem muitos irmãos aqui na igreja que estão passando pelo deserto. O deserto muitas vezes é o desemprego que tem feito você sofrer. O deserto muitas vezes, amado, amada, é a enfermidade que tem feito você sofrer. O deserto muitas vezes é a depressão que tem feito você sofrer. O deserto muitas vezes é o vício que destrói, que maltrata você. Mas eu quero proclamar em nome de Jesus: você vai passar pelo deserto, mas você não vai permanecer no deserto, porque o seu lugar não é o deserto, o seu lugar é a terra prometida de Canaã, a terra da bênção. Deus está tirando você a partir deste cerco do deserto no qual você se encontra, em nome de Jesus de Nazaré. Tenha certeza absoluta, meu amado, minha amada, a virada que vai acontecer na sua vida, a partir desse cerco de Jericó, será tão grande, será tão tremendo, que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: eu também quero conhecer esse Deus poderoso, eu também quero conhecer esse Deus de milagre, porque o Deus que fez milagre na sua vida, vai fazer na minha vida também, em nome de Jesus de Nazaré. Tenha certeza disso, a sua vida vai virar. Depois o ministério vai cantar a canção, o louvor, vai ter virada na hora do ofertório. Vocês vão prestar atenção. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que não frequentam a associação, que pela primeira vez estão vindo na associação Leão de Judá. E eu glorifico a Deus pela sua vida, meu irmão. Eu glorifico a Deus, minha irmã, por você ter vindo e ter ficado conosco durante uma semana em oração. Não nos abandone, permaneçamos aqui, queridos. Este lugar vai se tornar pequeno, já está pequeno, e vai se tornar menor ainda. E nós teremos que construir um grande santuário dedicado ao Deus vivo e poderoso. Irmãos, glória a Deus, glorifica a Deus. Queridos, durante essa semana eu estava naquela cadeira, durante um momento de oração, e o pregador estava pregando aqui. Eu fechei os meus olhos para ficar em meditação e em oração, e o Senhor me deu uma visualização. Eu não esqueço dessa visualização. Ele me deu uma visualização de um grande santuário, mas muito grande santuário. Um altar enorme, uma parede enorme no altar, e um grande vitral do leão da tribo de Judá. Glória a Deus, eu fiquei muito feliz, e eu sei que o nosso Deus vai nos honrar. Meu amado, minha amada, a Associação Leão de Judá, ela existe para salvar almas, para trazer almas machucadas e feridas para os braços de Jesus, o leão da tribo de Judá. Permaneçam conosco toda segunda-feira às 7 da noite, em ponto.
Toda segunda-feira às 7 da noite. Toda sexta-feira às 7 da noite, também em ponto. Aqui nós temos a nossa missa de cura e libertação. Eu passo no meio do povo, eu vejo tanto rosto novo. E eu fico muito feliz, querido. Imaginem se alegra o meu coração. Imaginem o coração de Deus. Irmão e irmã, Deus vai honrar você. Tenha certeza disso. Em nome de Jesus de Nazaré. Meu amado irmão, minha amada irmã, no Santo Evangelho de hoje, os fariseus queriam matar Jesus. Por quê, irmãos? Porque uma grande multidão seguia Jesus. Por que os fariseus queriam matar Jesus? Simplesmente porque Jesus curava. Jesus fazia o bem. E quem não é de Jesus fica aborrecido. Quem não é de Jesus fica incomodado com a obra de Deus, com a obra do Senhor. A Bíblia diz claramente aqui, olha, os fariseus saíram dali e queriam matar Jesus. Uma grande multidão seguia o Senhor e ele curava todos os doentes. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós seremos perseguidos? Sim. Nós seremos maltratados? Sim. Nós seremos incompreendidos? Sim. Mas com Jesus nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Não desista e não abandone Jesus. Para terminar, porque a pregação é do Douglas, não é minha. O padre fala muito, meu Deus. Eu quero somente lembrar, olha para mim mais uma vez, irmãos, no final agora. Novamente aquela palavra de Pedro, que está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Pedro diz: aquela pessoa que conhece Jesus, aquela pessoa que faz a experiência com Jesus, e depois abandona Jesus, abandona a casa de Jesus, Pedro compara essa pessoa a duas situações. Primeiro, o cachorro, o cão, que voltou a lamber vômito. Que nojo. E segundo, a porca lavada que voltou a revolver-se no lamaçal. Eu não desejo a você nenhuma e nem outra situação. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. O demônio vai tentar de todos os meios fazer com que você desista. Você desista de Deus. Você desista de Jesus. Não desista, porque vai acontecer virada em nome do Senhor. Amém, irmãos? Eu peço que vocês, queridos, levem... Cadê o cartaz? Levem o cartaz da... Não tem cartaz. No final de tudo, hoje à noite, procure lá a Juliana. Nós mandamos fazer cartazes da nossa missa de cura e libertação, toda segunda e toda segunda e toda sexta. Muitas pessoas não foram alcançadas ainda pelo Santo Evangelho, pela mão poderosa de Jesus, porque não conhecem esta obra. Me ajudem. Me ajudem. Ajudem o pastor a conduzir ovelhas para o céu. Levem este cartaz. Você que trabalha em loja, em padaria, farmácia, coloque o cartaz. Quantas pessoas que estão desesperadas, pensando em suicídio. O demônio está tentando aquela pessoa, e através de um simples cartaz, a pessoa vai encontrar o caminho de Deus. Me ajude a trazer tantas ovelhas perdidas para os braços de Jesus. Quantas pessoas cometendo suicídio, quantas pessoas se destruindo. Por quê, irmãos? Porque não conhece o amor de Jesus. Um dia uma pessoa estava com a vida totalmente destruída, estava pensando em suicídio, estava sendo tentada pelo diabo para cometer suicídio. Ela entrou no ônibus, sentou no banco do ônibus, tinha lá um panfleto do cerco de Jericó, da antiga paróquia. Aquela pessoa viu,
se interessou por aquele panfleto, foi para o cerco e Jesus salvou aquela pessoa da morte. Olha, através apenas de um panfleto. Me ajudem. No final de tudo, procure a Juliana e levem. Coloquem lá na farmácia, na padaria, onde você trabalha, onde você frequenta, para que mais pessoas conheçam o poder e o amor de Jesus. Amém, igreja?